Olá, meu nome é Alex Magnus e esse é mais um vídeo para o nosso canal SBA do YouTube. E hoje nós vamos discutir sobre um assunto que é muito mal interpretado por várias escolas de 21, vários praticantes de 21. O 21 é uma arte marcial chinesa, mas que ele se popularizou e ele foi espalhado, difundido na China a partir da região chamada Guangdong, que fica no sul da China. E nessa região, a língua falada lá pelos chineses é com o dialeto chamado cantonês, que é Guangdong. Guangdong é a forma em chinês e quando vem para o ocidente, através do inglês, eles vêm como Canton, e então português, Cantão. Então, a língua do 21 oficialmente é o cantonês. É claro que a China existe vários dialetos. Então, a língua oficial do país é o mandarim, que em chinês é a Putonghua. Mas a população do sul, principalmente de Guangdong, Cantão e de Hong Kong, elas preservam ainda a linguagem do cantonês em suas famílias. Eles falam no dia a dia porque faz parte da cultura deles. E o 21 foi popularizado a partir da linguagem do cantonês, ok? Então, toda a linguagem, todos os nomes do 21, todos os nomes de técnicas, de exercícios, de conceitos, de ditados, kunkui, eles são escritos e falados no cantonês, ok? Mas a linguagem mandarim, ela é mais popular no Ocidente. Então, é comum ver pessoas que praticam o 21 ou ensinam o 21 fazendo pequenas confusões que acabam gerando um grande erro de interpretação e, logicamente, vai gerar um grande erro de expressão do Kung Fu. Um desses erros, que é muito comum, é a palavra Zi. Escreve C-H-I, muito também popularmente pronunciado como Ti, como em Tisao, Tiger, ok? Ou Chun-Chi, ok? E em vários outros momentos que se aplica a palavra Ti, ok? O erro comum entre a maioria das pessoas é confundir a palavra Qi ou a palavra Ti com energia, ok? Então, quando se trata de Tisao, aquele movimento que você faz os braços girando nos portais, é comum as pessoas traduzirem como energia nos braços. Ou o termo Kunkui, Zongqi ou Chungqi, as pessoas interpretarem ou traduzir isso como energia para frente. Ou Tiger, que é um trabalho de pernas, traduzir como energia nas pernas. A questão é que, do pouco que eu conheço de cantonês, porque eu sou um estudante de cantonês, eu ainda não encontrei em cantonês a tradução para a palavra Ti como sendo energia, ok? Quando se trata de energia, no 21, pelo menos no 21 da SBA, no qual eu tenho um conhecimento, o primeiro grau ou nível de energia nós chamamos de Zong, que é mais popularmente pronunciado como Jong, J-O-N-G, como em Mukianjong, tá? Mas o som mais próximo do cantonês seria Zong. Então, o primeiro grau de energia, o primeiro momento que um estudante estuda sobre energia vai ser Zong. E Zong em chinês quer dizer estrutura. Então, o primeiro grau de energia no praticante de 21 é a energia estrutural, ou seja, são as mecânicas, são as sustentações baseadas na parte de triangulação do espaço, ok? O segundo nível de energia trabalhado dentro do 21 é Rei, né? Escreve H-E-I. Então, Rei é energia. Rei especificamente traduzindo, quer dizer ar ou respiração. O Rei é a energia que nós trabalhamos a partir do Qigong ou Qigong. E essa palavra Qigong ou Qigong, ela está pronunciada no mandarim, no Putonghua. Se formos pronunciar em cantonês, a pronúncia é Heigun, ok? Então, o segundo grau de energia através do Heigun, através da respiração,
A energia é chamada Rei. Tá? E em um outro momento mais avançado ainda, o grau de energia, a energia vai receber o nome de Zen, onde isso aí seria energia de foco, ou energia que é usada para disparar ou para golpear. Né? E um nível ainda mais avançado de energia, nós temos o Zen, que é para um iniciante ou para um leigo, ia ser complicado de entender esse grau de energia, mas é um grau de energia que ultrapassa o momento concreto da existência. Então é um pouco complexo, então eu prefiro não comentar isso agora. Mas a questão é que dentro da linguagem cantonesa, dentro da linguagem do 21, Ti, como em Tiger, Ti Sao, Chun Ti, nunca vai significar energia. A palavra Ti, ela, como escreve em chinês, ela vai significar aderência, ou seja, a capacidade de aderir, a capacidade de tocar e permanecer o toque. E a partir da ideia de aderência, a partir do Ti, nós conseguimos um outro fator, um outro conceito, que é o conceito de Mansao, que é a capacidade de você, através da sensibilidade, através do toque, através do Ti, entender ou perceber o movimento que o seu oponente vai fazer contra você. Isso aqui quer dizer Mansao. Man quer dizer questionar, perguntar, Sao, o braço. Então, enquanto Mansao é a mão que pergunta, para existir Mansao é necessário que você tenha um entendimento ou uma expressão, uma absorção do conceito de Ti Sao, que é braço aderido, ok? Então, Ti é a capacidade de você aderir ao seu oponente, seja aderindo com toque, o braço tocando no braço do oponente, seja o teu braço tocando no corpo do oponente, seja a tua perna tocando na perna do oponente. Então, Ti Sao, Ti Ge. E nós também temos um outro conceito, que é onde o nosso corpo toca no corpo do oponente, que aí é a característica que chama de Ti San, que é toque do corpo. Então nós podemos aderir com a mão, aderir com a perna e aderir com o corpo num momento de swai, que é de projeção, de submissão, de queda, de derrubar. Ok? E por último nós temos o conceito de Tsung Chi, que é mais pronunciado como Chun Chi, e comumente traduzido como energia para frente. Ok? A ideia geral do Chun Chi transmite a compreensão de uma energia para frente, de uma pressão para frente. Mas a palavra Chun Chi não quer dizer energia para frente. Para ser exato, traduzindo, Tsung vai ser centro e Chi vai ser aderência, traduzindo exatamente os termos do cantonês. Então, não é energia para frente, ele transmite a ideia de energia para frente, sim, mas só que não é só para frente. Quando a gente entende a palavra Tsung, a palavra Tsung quer dizer centro, o nosso centro. E o nosso centro, pelo menos no 2110 CBA, não é um vetor que está aqui no centro do meu corpo. O meu centro, na verdade, ele é composto por 6 portais. Então, os meus 6 portais estão aqui e isso caracteriza meu centro, meu Tsung. E quando eu coloco a outra palavra, Ti, isso faz a referência que eu tenho que aderir ao meu centro, eu tenho que fazer a manutenção do meu centro. E a manutenção do meu centro eu faço, logicamente, com as minhas mãos e meus pés. Então, quando eu me posiciono, seja no Tisao, seja no combate, isso é Tsung Ti, isso é Tsung Ti, isso é Tsung Ti, isso é Tsung Ti, isso é Tsung Ti. Então, a capacidade de aderir horizontalmente, de um lado para o outro, ombro a ombro, profundidade e altura. Então, o meu braço, quando ele percorre o espaço, ele está percorrendo o espaço, expressando a tridimensionalidade do espaço. Então, eu consigo fazer o mapeamento do meu espaço e ocupar esse espaço através do meu centro. E meu centro, ele existe em 6 etapas, ok? Altura, largura e profundidade. Então, Tsung Ti é a capacidade que o praticante de 21 de aderir ao espaço dentro dos 6 portais. E não apenas um ato de projetar energia para frente. É claro que para aderir no espaço, nos 6 portais, o meu braço vai estar projetando a energia para frente, mas ele também vai estar aderindo horizontalmente ao espaço, tanto como verticalmente ao espaço, tanto como a profundidade. Quando as pessoas falam em energia para frente, já estão fazendo referência só à ideia de profundidade, à ideia de ir à frente.
Mas lembre-se, ir à frente simultaneamente, ocupar lateralmente e ocupar verticalmente. Então, essa é a ideia básica de Chun Chi. Então, Chi é aderência, a capacidade de aderir, a capacidade de colar ao seu adversário. Zong é energia estrutural. Jin é energia de foco, energia para disparo, energia de choque. Rei é a energia da respiração. E Jin é uma energia mais superior que tem a ver mais com a parte do Uchi, do vazio, uma parte mais profunda tanto do Qigong quanto do budismo. Ok? Bom, isso é compartilhando um pouco do conhecimento da SBA. Espero que vocês gostem. Se gostou, dê um like, dê um curta, compartilhem. E obrigado por assistir. Retornamos com mais informação.